5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o jornalista Robson Dávila. Tá aí, Robson, a música que você pediu. Muito obrigado pela participação. Aê! E você pode fazer como Robson, entrou no canal, se inscreveu, curtiu tudo e ainda pediu a sua música. Hoje nós estamos comemorando a incrível marca de 21.583 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano. Hoje nós estamos entrando no módulo 3. Até adiantei um pouquinho já falando sobre as características populacionais e até falei sobre os árabes. Não lembro se eu falei sobre a jihad. Se eu não falei, eu falo agora, não tem problema. Vou fazer um breve questionamento e depois a gente continua com os judeus, os cristãos e os curdos. Legal? Bom, quando a gente fala em jihad, a gente pensa em quê? Você pensa em quê quando se fala dessa palavra jihad? J-I-H-A-D, jihad. Bom, eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas essa é uma das palavras, eu diria, mais complexas desse mundo árabe. A jihad, na verdade, o seu significado é em relação a empenho, esforço, ou até mesmo luta, mas uma luta para disseminar os ideais islâmicos pelo mundo inteiro. Então, boa parte desses islâmicos, eles tentam aí professar, a sua fé adiante e considerando que o mundo estará mais ligado a Alá e salvo diante dos pecados do mundo secular. Bom, mas a variação dessa palavra, ela vem causando diferenças no tratamento do conceito, com alguns povos que vão aí acreditando no empenho das palavras para convencer outros povos, ou outros estão aí no esforço só de mostrar o exemplo de como ser um islão, ou como isso pode ser benéfico para todo mundo, e outros ainda através da luta física, e até mesmo fatal, para poder conquistar mais adeptos. Bom, o questionamento que eu quero colocar é o seguinte: o sufrágio universal, ou seja, também conhecido como voto, ele garante igualdade? Bom, existe essa dúvida, esse questionamento, se o sufrágio garante igualdade. A gente pode dizer que garante igualdade dentro de padrões e costumes democráticos que são fugiu a palavra agora, que são estabelecidos, sim, melhor, bem colocado, são estabelecidos como melhores em cada época. Por exemplo, o sufrágio universal, na verdade, ele não é absoluto, mas é relativo. Porque essa universalidade, ela somente atinge aos que se enquadram nos chamados critérios estabelecidos. Bom, na verdade, ele é uma manifestação direta ou indireta sobre uma determinada proposição feita ao eleitor, através dele, e permite-se, então, a participação e demonstração de vontade dos indivíduos na vida pública, já que o poder emana do povo, segundo o artigo 1º, parágrafo único da Constituição de 1988. Bom, a primeira Constituição do Brasil, só para a gente poder dar uma pincelada nisso, lá de 1824, ela estabelecia que o voto fosse obrigatório, porém censitário, ou seja, com base na renda. Foram excluídos aí, então, da chamada vida política, menores de idade, mulheres, assalariados em geral, soldados, índios, escravos. Inclusive, essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque os eleitores do primeiro grau, da paróquia, tinham que provar uma renda mínima de 150 alqueires de farinha de mandioca para que pudessem votar. O Código Eleitoral de 1932 foi o primeiro do Brasil
e foi responsável pela criação da Justiça Eleitoral. Introduziu então aí o voto secreto e o voto feminino. A Constituição de 1934 reafirmou os direitos conquistados pelo Código Eleitoral de 1932. Mas, entre 1937 e 1945, o povo brasileiro não pôde votar em função da ditadura varguista do Estado Novo. Atualmente, o sufrágio universal no Brasil é garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 14, ele trata do sufrágio universal e tido como cláusula pétrea, ou seja, imodificável, no artigo 60. Eu acho que o sufrágio ele é bem abrangente. Atualmente, eu posso dizer que ele é quase universal, pois ele é direito de todos os maiores de 18 anos e facultado aos analfabetos, aos jovens entre 16 e 18 e idosos com mais de 70 anos. Bom, recado está dado. Vamos então agora falar sobre os judeus. Bom, em todo o Oriente Médio, o único país que possui uma presença marcante de judeus é o Estado de Israel, criado com a ajuda aí de forças ocidentais, lá pelo ano de 1947, é um Estado voltado para a permanência do povo judeu em um só lugar, no qual eles acreditam serem a terra prometida para o seu povo. Eles possuem hábitos bem diferentes dos árabes. Eles seguem o Torá como livro sagrado e costumam utilizar o hebraico como sua língua base, apesar de judeus de todas as nacionalidades manifestarem uma segunda língua como a sua língua comum. Para os judeus, o Salvador, chamado de Messias, ainda virá para salvar a humanidade. Bom, e os cristãos? Bom, no Oriente Médio também é possível encontrar uma população que segue o cristianismo, apesar de não se autodenominarem um povo, isso mesmo. Embora haja a maioria muçulmana no contexto regional, não é possível descartar as populações que são adeptas de tradições ligadas ao cristianismo, como é o caso do Líbano e algumas minorias proeminentes na Jordânia e também na Turquia. Os curdos, bom, mais ou menos aí 30 milhões de habitantes, de acordo com as estimativas deles mesmo. Os curdos são um povo sem território próprio. Os curdos são um povo sem Estado, que vivem ali no Iraque, no Irã, na Turquia e na Síria. A origem deles é indo-europeia. Eles descendem dos medos da Pérsia, e no caso aí dessa Pérsia antiga, né? Que fundaram um império no século VII a.C., em sua maioria muçulmanos sunitas, com minorias não muçulmanas e muitas vezes formações políticas e laicas. Os curdos estão estabelecidos em uma área de cerca de 500 mil de quilômetros quadrados. Atualmente, eles se organizam em clãs, tendo conseguido manter seus dialetos e costumes próprios. Sua organização ela ficou muito famosa com as unidades do exército do povo curdo, com um contingente majoritário de mulheres que lutam contra as opressões regionais de outros povos, e também pela criação de um estado curdo, denominado por eles de Kurdistão. Isso mesmo. Bom, eu gostaria de lembrar a vocês que tem um questionário para vocês, e dentro desse questionário eu fiz algumas perguntas baseadas no que a gente estudou, coisas simples, como por exemplo, na pergunta número 1 eu estou perguntando, com o acordo de Sykes-Picot, como o acordo de Sykes-Picot influenciou os territórios na região. Uma outra questão também, eu pergunto como podemos definir clima e vegetação local. Tudo isso a gente trabalhou em aula. Também eu pergunto como podemos definir o relevo dessa região e como podemos dividir as regiões do Oriente Médio. Tem mais uma questão, em qual das regiões há maior concentração de petróleo? Outra questão qual a principal diferença entre sunitas e xiitas? Também pergunto se é possível dizer que os xiitas apresentam hábitos mais radicais e violentos. Uma outra questão,
somente há islâmicos no Oriente Médio? Tudo questão simples para a gente poder pensar. Depois, quem são os curdos e o que eles desejam? E agora, como os judeus enxergam o Estado de Israel? Essas são as perguntas iniciais que eu tenho deixado para vocês. E na próxima aula vamos falar sobre recursos naturais, justamente o petróleo, a água e a economia, e ainda um pouco mais. Bom, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor, que fiquem bem e até a próxima.